Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo aí um corte do Nicola e dos donos da bola. Nicola falando muito sobre a especulação do Cuca. A grande verdade é o seguinte, o Cuca já falou para o Everton Guimarães que não foi procurado pelo Galo. Então, o que o Nicola chega a falar aí? Que os clubes têm feito muito é jogado a informação na mídia para saber como que a torcida vai reagir, se vai ter muita rejeição, se vai ter aceitação. Então, depois disso, eles tomam uma decisão. Então, a questão do Cuca no Galo ainda só especulações, rapaziada. O Cuca confirmou que não foi feito nenhum contato com ele até o momento. Bom, rapaziada, sem mais delongas, bora tocar esse vídeo. Dá aquela moral pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like. Bora, rapaziada, bora tocar esse vídeo aí que tá enrolando demais, né, meu amigo? Sobre o Clube Atlético Mineiro, o Galo deixou vazar por meio da Itatiaia no último domingo, assim que o Campeonato Brasileiro acabou, que tinha negociações com o Cuca, mas o treinador desempregado desde que saiu do Atlético Paranaense tem assegurado para quem quiser ouvir que ninguém do Atlético procurou, e para mim até faz sentido, porque se o Cuca for acionado, certamente ele vai aceitar na mesma hora. O Cuca tá louco para voltar a trabalhar e entende no Galo uma das principais opções de mercado. A pergunta que fica é por que então surgiria uma notícia como essa? A impressão que eu tenho é de que o nome foi vazado para entender a repercussão diante do torcedor. E isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar. Um dirigente vai, entrega uma informação para um jornalista a respeito de um atleta, um técnico ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. E aí, diante da repercussão que pode ser positiva, negativa ou extremamente negativa, o clube leva essa história adiante ou não. Importante contar que o Atlético ainda não desistiu de fechar com o Luiz Castro. Há inclusive uma reunião nas próximas horas, ainda durante essa terça-feira. Grande questão envolvendo o Luiz Castro é que ele ganha 3 milhões de reais por mês, fixos até junho, do Al Nassr, clube que o demitiu em setembro. E se ele voltar a trabalhar antes desse período de junho do ano que vem, ele deixa de receber os 3 milhões de reais. Estamos falando de mais ou menos 21 milhões de reais em jogo para que o cara ganhe sem fazer qualquer esforço. O Paulinho vai precisar de pelo menos 4 a 5 meses da próxima temporada para se recuperar, tá? E ainda que ele perca um pouco de valor por causa dessa lesão, quando o Atlético cogitou vendê-lo, o Atlético estava pedindo mais de 20 milhões de euros. Tá? Eu lembro de uma conversa muito forte que eu tive com o Rodrigo Caetano, ainda quando o Rodrigo era o diretor do executivo de futebol do Atlético. Eu falava: Rodrigo, por 20 você vende? Ele falou: esquece, Nicola. Hoje a gente acha que ele vale 30, mas o Paulinho estava jogando muito mais bola do que nessa reta final de temporada. Vamos trabalhar com um número de 20 milhões de euros, certamente o Corinthians não vai conseguir comprá-lo. Sobre o Guilherme Arana, é outro cara que vai custar pelo menos 12 milhões de euros, 10 milhões de euros. A impressão que eu tenho é de que o Corinthians vai fazer investimento em reforços para o ano que vem, mas não com essa capacidade financeira, tá? Quando o Arrascaeta chegou aqui? Deixei muito claro que sou muito feliz aqui. Meus filhos é mineiro, eu tenho um filho que é autista e que depende de muitas coisas que uma criança autista precisa, então assim, possa ser que venha aparecer coisas, né? Mas tenho um contrato e iria analisar muito bem pelo fato de eu gostar muito daqui e pelo fato do meu filho também. Sabe por que você gosta daqui, ô Arana? Porque a fábrica da Oriental Médica é aqui. Então não poderia esperar outro posicionamento. Não, o seu tom, a ideia garante até mais baixo. Eu queria que você falasse. Vou te responder. Do mesmo da mãe, Oriental Médica, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Luiz. Do mesmo da mãe. Pode levar isso aqui pra você, Luiz. Você é miúdo. Ô, Everton, eu só não vou te responder da maneira que eu respondo no Deus me diz, por respeito. Convidado, a gente tem que... Tá bom, né? Aqui, enquanto o Arana vai pra tela, eu queria que você falasse sobre a permanência. Eu não vou desistir
de um cara que já mostrou o que tem para oferecer, joga demais, um baita lateral, e aí é aquele detalhe, né? Agora se recuperar fisicamente, porque ele teve um problema gravíssimo, depois que ele voltou com limitações, eu queria que você falasse o Arana. O Arana é um baita jogador, a gente até falou sobre ele hoje no programa mais cedo lá no Deus Me Dibre. Realmente, como todo o time do Atlético viveu um momento de oscilação agora no final da temporada, não terminou a temporada, né, da maneira como que começou, como no início do trabalho do Milito. Mas é um baita jogador, tem tudo para na próxima temporada se recuperar, tanto fisicamente quanto tecnicamente, e voltar a apresentar o futebol que ele já apresentou no Galo. Essa sonora dele me deixou um pouquinho assim em dúvidas sobre como que vai ser a sequência dele. Por quê? Como assim? Não, eu fico preocupado que às vezes o jogador não crava, sabe? Não cravar, ele falar a respeito do filho, que é autista. Falou de propostas que podem chegar. Ele falar do filho que está adaptado a Belo Horizonte, que tem a questão do autismo. Beleza, isso aí dá uma certa confiança e certa tranquilidade quando você vai pegando pelas entrelinhas. Mas a forma que ele fala também e o tom, né, que ele remete nessa entrevista, e foi uma entrevista após um alívio, né? O Atlético estava acabando de sair da luta contra o rebaixamento, estava permanecendo na elite do futebol brasileiro, e a sonora dele, a fala dele, eu achei um pouco para baixo. Eu esperava um Arana mais para cima, que ele tem uma história muito grande no Atlético, apesar dele, do que ele fez pelo Corinthians, o time que ele mais defendeu na vida dele é o Atlético. Ele é muito identificado ao Galo. Então, eu fico com essa assim, pô, Arana, tá faltando o quê para você falar assim, não, eu continuo aqui, posso falar? Eu quero seguir aqui. Ele acabou de ter uma renovação de contrato, então assim, falar? Tem valores já aumentados. Pode me falar. Projeto de futebol. Que não tem? Até o momento? Não. Não sabe nem quem vai ser o treinador. Aí eu venho falando aqui, Luiz, há alguns dias, sobre, não sabe nem quem vai ser o diretor de futebol. Aí ontem eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, que vocês conhecem bem, falou assim, mas só você que está falando disso, mas não tem problema. Não. O que eu falo aqui, eu não falo para ter avaliação de colega de imprensa, mas eu não falo para passar pelos ombudsman da imprensa, eu falo porque é o seguinte, é porque se eu cheguei aqui e disse o que eu falei aqui, que era informação, que tinha gente do Atlético insatisfeita com o trabalho dele como diretor, então isso é uma informação. Logo, se o Caetano falar assim, tô pronto, eles vão falar, então volta. Mas aí o Vitor vai deixar de ser diretor? Não vai deixar de ser diretor. Só que aí o Atlético teria um CEO de futebol. Isso. Porque hoje o Atlético não tem. Então o futebol fica lá dentro do clube, mas nas mãos do Vitor. Só que o Vitor é um cara que está em fase de testes ocupando o cargo que está ocupando. Então é o seguinte, projeto de futebol pode agradar ao Arana para permanecer e não aceitar uma proposta se pintar, porque vai pintar, ele tem só 27 anos. O Scarpa, entendeu? Então esses caras aí é projeto de futebol, cara. Mas quando eu falo projeto de futebol, não é, temos aqui um orçamento de tanto, vamos gastar tanto, e ano que vem vamos brigar para ganhar a Sul-Americana na pior das hipóteses. Não é só isso, não. Projeto de futebol engloba um monte de coisas. Vamos ter voo fretado, vai melhorar a estrutura do CT. Então é isso. Isso é um projeto de futebol. Tem muito mais do que simplesmente vai montar time. O gramado da sua casa vai ser razoável o ano inteiro. Cara, tem muita coisa. Agora, só sobre o Rodrigo Caetano, acabou de sair no GE, matéria da Laura Rezende, que as conversas esfriaram e que ele não vem, tá? Ele tem um problema particular que é muito sério. Muito sério. A gente falou que semana passada. É um problema particular muito sério. Que impede ele de sair do Rio de Janeiro hoje. Tá? Se você, o Elton é muito atento, se você se ligar aqui no que o Arana falou, você vai entender o que é o problema do Caetano, tá? Então é o seguinte, ele não pode vir. E ele precisa do aval de um terceiro para ele vir para cá. E não é do presidente da CBF, não é nada disso. O problema é particular, muito sério. Então ele não pode vir. Então tudo leva a crer que o Vitor vai continuar. Não sei que o Thiago tem outra informação. Não, cara, eu não tenho outra informação. Saiba que você não está sozinho nessa, se for sua opinião. Mas eu acho que o Atlético não pode ser curso profissionalizante de diretor de futebol. O Atlético é muito grande para isso. O Vitor é um gigante na história do clube, como ídolo que é da torcida, como um gigante que é como goleiro, mas como diretor de futebol ele ainda está engatinhando. Mas a gestão do Atlético um negocinho, já que vocês estão falando do Atlético. O que é, Luiz? Não, a gestão do Atlético não utilizou dessa idolatria do Vitor
para ser esse tampão na saída, né? Essa aposta, talvez, São na dos saída. erros, Luiz, que os gestores isso, mas isso é cometem. um erro, né, não? É que é o É seguinte, demais, gigantesco, é claro. é que é o isso. seguinte, eu sempre Thiago. falo aqui que é a questão de ir pelo caminho mais fácil e não pelo É caminho claro, correto. é óbvio. Então o Atlético está, infelizmente, a sucessão de erros passa muito por isso aí. Sim. Sabe? Tipo assim, tira o Adilson da câmera ali, aí eu falo assim, não, o José do marketing está ali, põe o Zé ali. Já está do lado da câmera mesmo, sabe? Pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Mas no Atlético parece sabe? que tem sido assim Então é o já há algum seguinte, tempo, né? os caras confundiram o tamanho do Vitor como ídolo. O Vitor é um santo para torcedor do Atlético. Então os caras confundiram o Vitor como ídolo e colocaram para um cargo. Ah, mas ele está 3 anos como auxiliado. Quando o Thiago sai com telefone, gente, não estranha não. É porque tem informação. E é assim mesmo, tá? Se levantou e foi pro telefone é porque tem informação. Então eles confundiram isso e eu acho que foi um erro. Como eu acho que foi um erro, pegar o André Lamonier, que nunca passou num clube de futebol, e botar de diretor de comunicação. Se você falar mais 2 vezes esse nome, ele aparece aí. Agora o Couto saiu. Vira o juiz. Agora o Couto saiu. Quem vem pro lugar do Couto? Eu já falei, você pois tem é, grandes figuras aí. Ele era diretor de comunicação, não é isso? É um lugar que o Atlético vai ter que acertar, cara. Porque, olha, o que tem acontecido... É importante o pessoal aí, não é só o atleta, não, qualquer dirigente de qualquer esporte, qualquer coisa, crítica construtiva, gente, é uma oportunidade maravilhosa de você melhorar. E as pessoas não estão vendo isso, cara, estão vendo como... Por isso que eu falei da Coreia. Sabe, é importante, eu acho que todos os dirigentes, aí a gente fala pra BH, entenderem que crítica construtiva não é aquela, ô bobo, ô feio, ô gordo, ô careca, não, essa você nem leva em consideração. A construtiva pega pra si e fala assim, opa, tem razão. O que eu tô errando? O que eu tô errando? Porque às vezes a gente tá no nosso Na bolha. centrismo, né? Nosso, a gente não observa. Às vezes é melhor, quando você me dá um feedback do meu trabalho, eu prefiro, do que eu tentar adivinhar onde que eu tô pecando. E eu acho que os dirigentes melindrosos do seu altar, eles não querem ser, não é nem... Contrariados. Não se dão bem com controvérsia. questionados, eles Exato. querem ser. E às vezes eu tô apontando, às vezes é pra você, olhar no espelho e falar assim, pô, vacilei mesmo nisso. E é só assim que você vai ter como melhorar, cara. Pra você começar um processo de corrigir erro e assumir o erro. E parece que a turma aqui, o pessoal do Atlético não erra, não comete equívocos, né? E comete, como verdade. todo mundo em qualquer Ô, Gilson, área de atuação, você vai errar. A questão da comunicação, quando eu falo de comunicação, não estou falando do setor, que tem um monte de gente trabalhando dentro do clube, não. porque senão você É saber se comunicar. É a hora certa para você gerenciar uma crise. É a hora certa para você chegar numa figura como o Rafael Menin, por exemplo, e dizer assim, Rafael, você é dono, né? Eu já cheguei no Bernardo aqui, que é diretor-geral, e falei com o Bernardo coisas que eu, respeitosamente, né? Com o Bernardo, o Bernardo, aliás, o Felipe Felício acabou de mandar uma mensagem aqui, viu, Thiago, para você. O Felipe Felício falou que com Ronaldinho, Jô e Tardelli, até você brilharia. Ele que falou, tô só transmitindo o recado. Mas então, já cheguei no Bernardo aqui, falei coisas respeitosamente. Eu já cheguei na Renata Fã e falei coisas respeitosamente. Não tem problema nenhum, cara. Você chegar num superior seu aí e falar, olha, eu acho que isso aqui você tem que evitar. Por causa disso e disso, pode trazer consequências ruins aqui, etc. Né? Porque o Rafael Menin é um jovem. Qual a experiência que esses caras têm no futebol? Nenhuma. O negócio não é, o futebol não é um negócio Futebol como não tem um banco, A parte que envolve muita coisa. Paixão. Exatamente, envolve paixão, dinheiro, poder. Envolve tanta coisa dentro do futebol que ele é diferente de tudo. Tudo. É diferente de um banco, é diferente de uma construtora, é diferente de tudo. De tudo. Quando eu trabalhava na Itatiaia, eu escutei de uma pessoa lá da Itatiaia a seguinte frase. Everton, você acha que esses caras, me perguntou, mas depois ele respondeu. Você acha que esses caras estão comprando o Atlético porque eles querem lucro? Não, o lucro eles vão ter em outros negócios dele. É que o futebol dá muito mais do que lucro. P-O-D-E. Dá poder. Poder. Dá poder. O futebol elege. O futebol... Porque é o seguinte, eu sempre falo que Visibilidade, né? Os ao caras querem. bilionário não basta ter dinheiro. Porque eu conheço gente que é bilionária e não tem poder. Tem o poder da grana, mas ninguém sabe quem é. Quem é? Né? Sai pela rua, né? E ninguém sabe quem é. Só que tem uns que querem aparecer, mas assim, e o futebol é uma ótima escada pra gente crescer politicamente, né? Crescer, enfim, você faz muita coisa
diante do futebol ou usando o futebol para. Só que eles não têm experiência. Então você pega um cara igual o Rafael, você fala, Rafael, não dá essa entrevista aqui não. Ou se você der, você pode até, mas vai e faz que nem o Rodrigo Caetano. Você vai... Aí o orçamento para o ano que vem, não, ainda estamos estudando, estamos vendo, mas vamos fazer o orçamento. A nossa proposta é de deixar o Atlético cada vez melhor. Você vai querer ensinar para o Rafael? Não, é que ele entende de dinheiro, de negócio, mas de comunicação a gente sabe um pouquinho, né? Comunicação de... Pouquinho, né, Tim? A gente tá na janela, tem 23, 24 anos. Você vai, anos. agora sai o coach. Eu colocaria o El, tô brincando. Entendeu? A gente falou aqui, eu falei, inclusive, sem autorização, eu não sei nem se eu poderia ter dito, falei do Guto Rabelo, né? Lida no meio do futebol aí, embora, né, repórter esportivo há 200 anos. O Eudes Júnior, que parece até... O Eudes tem eu acho difícil, mas é um cara importante. Sim. Agora, você tem no mercado aí profissionais que podem chegar e desenvolver, como o Couto, que não é um cara daqui, não conhecia o Atlético, é um grande profissional, tanto que os caras levaram lá para a Arábia Saudita. E ele esteve nos Estados Unidos. Trabalhou no Orlando. Trabalhou no Orlando. Então, assim, você tem muita gente competente. Agora, o que não pode é trazer um cara para fazer lobby. Rapaziada, você acompanhou mais um corte aí do canal, falando tudo sobre o Galo, as últimas notícias e informações. Primeiro a gente veio trazendo o Nicola, falando sobre a questão do Cuca. Bom, rapaziada, realmente o Cuca, até pelo Everton Guimarães, confirmou que não foi procurado pelo Galo. É isso mesmo. Então o Nicola veio até dando uma explicação. Tem acontecido muito no mercado da bola, que é um dirigente soltar, né? Falar, estamos negociando com fulano de tal, que foi no caso Cuca. E eles jogam isso na mídia, para quê? Para saber como, principalmente, a torcida vai reagir. Se for, né, uma reação boa, eles partem realmente para a negociação. Agora, se for uma reação muito negativa, eles nem chegam a fazer o contato. Então tem acontecido muito na mídia, é isso aí. A diretoria joga um nome no vento para saber o que o torcedor acha e ver as reações. E depois o HG falando aí sobre a permanência, né, do Arana ou não. A gente espera sim que Arana fique para 2025, mas depende muito sobre o que ele foi falado, né, cara? Um plano para o ano de 25. Né? A gente precisa ter um planejamento de futebol que faça o Arana, o Scarpa, outros jogadores verem interesse em permanecer no nosso Galo. Bom, rapaziada, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha disso tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Não se esqueça, dá aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.